Olá, é capítulo 3 do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. O título desse capítulo é Obsessão. E obsessão é um tema vastíssimo, né, gente? Antes de iniciar o capítulo, vamos falar um pouco sobre obsessão. Podemos dizer que obsessão é o grande problema da humanidade. Significa constranger, dominar, submeter. Pode ser um processo simples e acabar num processo muito doloroso. É uma patologia considerada de natureza mediúnica. Em longo tempo, pode gerar reflexos no organismo e, por isso, a necessidade de também tratar o físico da pessoa. Sueli Caldas, ela escreveu o seguinte: a obsessão é a cobrança que bate às portas da alma. É um processo bilateral. Se faz presente porque existe de um lado o cobrador, sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, e do outro o devedor, trazendo impresso em seu perispírito os matizes de culpa, remorso ou de ódio que não se extinguiu. Tá no livro Obsessão, Desobsessão, Sueli Caldas Schubert. Considerando a complexidade do assunto, entendemos a obsessão como sendo a influência energética nociva causada por um ou mais espíritos que, de forma consciente ou não, manipula ou insere fluidos tóxicos de maneira contínua e persistente. Sob o ponto de vista global, podemos afirmar que as causas da obsessão se alicerçam em nossas imperfeições, como vícios, paixões exacerbadas, perversões sexuais, crimes, ganância, apegos excessivos a pessoas e objetos, que nos colocam em estado de sintonia vibratória com os espíritos desencarnados em função da afinidade moral, estando então o ser sujeito a reajustes e resgates específicos. O tema é muito vasto, mas acho que com essas observações nós podemos iniciar o capítulo, né? Então vamos lá. Penetramos o mais espaçoso aposento da casa, onde uma senhora de aspecto juvenil repousava abatida e insone. Moça de 25 anos aproximadamente, mostrava no semblante torturado harmoniosa beleza. O rosto delicado parecia haver sido de uma tela preciosa, mas com a suavidade das linhas fisionômicas contrastavam a inquietação e o pavor dos olhos escuros e o abandono dos cabelos em desalinho. Aqui, né, André quer deixar claro que ela era muito bonita, mas que sua beleza contrastava com os aspectos espirituais. Cabelos em desalinho é característico de transtorno psíquico, mesmo porque ela não sentia a presença deles e nem a presença da obsessora, né? Olha o que ele diz. Ao lado dela descansava outra mulher sem o veículo físico, a obsessora, né? Recostada num travesseiro de grandes dimensões. Dava a ideia de proteger a moça, indiscutivelmente enferma, mas o vazio do olhar e o halo escuro
de que se cercava não nos deixava dúvida quanto à sua posição de desequilíbrio interior. Então, esses dois motivos, né? A vaguidão no olhar e o halo obscuro que a cercava, deixavam claro para André que se tratava de obsessão. Esse era o motivo dela estar neste estado interior. Conservava a mão sobre a medula espinal da senhora vencida e doente. Então, era uma obsessão já adiantada, né? Como se quisesse controlar suas impressões nervosas. E os fios cinzentos que fluíam da sua cabeça, como tentáculos de um polvo, envolviam o seu centro coronário, alterando os seus núcleos de força. Ou seja, processo de obsessão grave. Indiferentes à nossa presença, foi possível observá-las atentamente, identificando-se as posições de carrasco e de vítima. Então, nós, esclarecendo nossa indagação silenciosa, Clarencio explicou: a jovem senhora é Zulmira, a segunda orientadora deste lar, e a irmã desencarnada que vampiriza o seu corpo é Odila, a primeira esposa de Amaro e mãezinha de Evelina, dolorosamente transfigurada pelo ciúme a que se recolheu. Empenhada em combater aquela que considera inimiga, imanta-se a ela através do perispírito, na região cerebral, dominando a complicada rede de estímulos nervosos e influenciando os centros metabólicos, com o que altera profundamente o organismo dela. E aí, André inquiriu perplexo: mas por que não há reação por parte da perseguida? Porque Zulmira, a nossa amiga encarnada, caiu no mesmo padrão vibratório, esclareceu o instrutor. Ela também se devotou ao marido com egoísmo aviltante. Amaro sempre foi pai afetuosíssimo. Ou seja, por falta de resistência moral, tentar se melhorar, esforço no bem, tentar evoluir, fazer o bem são defesas magnéticas que ela não tinha. Essa resistência moral impede, ou pelo menos dificulta, a obsessão. As imperfeições são portas abertas à obsessão. Na obsessão, há muita semelhança, muita afinidade, mesmo quando a atual vítima está sofrendo processo de ataques. São espíritos equivalentes. Apesar dessa afinidade, apesar de ser acerto de contas do passado, nada impede que eu possa me melhorar e me desvencilhar dessa obsessão. Ou seja, deixando de ter afinidade, eu saio da obsessão. O matrimônio anterior deixou um casal de filhinhos, mas o pequeno Júlio, formosa criança de 8 anos, perdeu a existência no mar. A segunda mulher nunca suportou, sem mágoa, o carinho que do pai para com os órfãos de mãe. Se revoltava, choramingava e se doía constantemente diante dos menores manifestações de ternura paternal, entrelaçando-se por isso mesmo com as desvairadas energias da irresignada companheira de Amaro, arrebatada pela morte. Em suas preocupações doentias, Zulmira chegou a desejar a morte de uma das crianças. Pretendia possuir o coração do homem amado com absoluto exclusivismo. E porque as atenções de Amaro se concentravam particularmente sobre o menino, muitas vezes emitiu silenciosamente o desejo de vê-lo se afogar na praia em que se banhavam. Certa manhã, cuidando dos enteados,
separou Evelina do irmão, permitindo ao pequeno mais ampla liberdade para entrar mais fundo nas águas. O objetivo foi atingido. Uma onda rápida surpreendeu o pequeno banhista, atirando-o ao fundo. Incapaz de se reequilibrar, Júlio voltou cadaverizado à superfície. O sofrimento familiar foi enorme. O ferroviário se sentiu psiquicamente distanciado da segunda esposa, classificando-a como relaxada e cruel com os filhinhos. Zulmira, por sua vez, acabrunhada com o acontecimento e guardando consigo a responsabilidade indireta do desastre havido, caiu obsidiada diante da influência perniciosa da rival que a subjugava no plano invisível. Clarencio fez ligeiro intervalo e continuou. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência e, através dele, sombrias forças se insinuam. Zulmira, pelo remorso destrutivo, tombou no mesmo nível emocional de Odila, e ambas se digladiam num conflito de morte inacessível aos olhos humanos comuns. É um caso em que a medicina terrestre não consegue interferência. Ou seja, o espírito precisa saber que quando ele desencarna, nada do que ficou lhe pertence. Se ele voltar à casa, ele será um visitante, não o dono. Aquele que não sabe que desencarnou é diferente. Ele se senta na mesa, acha que está comendo com os outros, etc e tal, né? Mas no caso de Zulmira é diferente. Ela não aceita e isso é desapego. Desencarnou, os laços afetivos continuam, mas é diferente. Ela agora é visitante, não é habitante da casa. É uma visão psicológica diferente. Como ela peca pelo apego, ela obsedia. Até aí, nada aconteceria se não houvesse a sintonia vibratória da outra, ou seja, a possessividade. Ela queria o marido só para si. Não entendia que a atenção de pai é diferente da atenção marido e esposa. Via nos meninos um obstáculo para ser feliz. Não tinha coragem de matar, mas queria que eles morressem. Alimentar essas fantasias é muito perigoso. O ministro se calou, como se registrasse a nossa presença por intuição. Odila se movimentou e, se agarrando à pobre senhora com mais força, gritou: "Ninguém a libertará. Sou infeliz mãe espoliada. Farei justiça por minhas próprias mãos." E, contemplando a enferma com expressão terrível, acrescentava: "Assassina, assassina, mataste meu filhinho, morrerás também." A doente abriu desmesuradamente os olhos, extrema palidez cobriu sua face. Não ouvia as palavras da adversária, que era invisível para ela, mas, envolta na onda magnética que a enlaçava, sentia-se morrer. Há transtorno de pânico que pode ser uma ascendência mediúnica, ou seja, o distúrbio de pânico pode, encontrar-se enraizado no ser que desconsiderou as soberanas leis e se reencarna com predisposição fisiológica, imprimindo nos genes a necessidade da reparação dos delitos passados que permaneceram sem justa retificação, porque desconhecidos da justiça humana, jamais, porém, da justiça divina e da própria consciência do infrator. Por isso mesmo, o portador de distúrbio do pânico
não transfere por hereditariedade necessariamente a predisposição aos seus descendentes, podendo ele próprio não ter antecessor nos familiares com essa disfunção explícita. Essa explicação é de Joana d'Ângelis no livro Amor Imbatível Amor. Ela tem um capítulo especial falando do transtorno do pânico. É nesse livro, né? Quem quiser, tá? Clarencio afagou sua fronte e disse calmo: pobre moça. Hilário e eu instintivamente nos aproximamos de Odila para afastá-la com a presteza possível, mas o instrutor generoso nos deteve com um gesto, advertindo: a violência não ajuda. As duas se encontram ligadas uma à outra. Separá-las à força seria a dilaceração de consequências imprevisíveis. A exasperação, ou seja, o desequilíbrio da mulher desencarnada, pesaria demasiado sobre os centros cerebrais de Zulmira. E o desmaio poderia acarretar a paralisia ou mesmo a morte do corpo. Ou seja, se afastasse a ligação psíquica, né, que é tão forte que elas continuariam ligadas mesmo de longe. Obsessor não é um objeto que a gente tira da pessoa e coloca numa prateleira. Como diz Hermílio de Miranda, né? Obsessor é gente como a gente. E Hilário, contrafeito, né, disse: mas então, como extinguir essa união indébita? Não será justo afastar o algoz da vítima? Clarencio sorriu e ponderou: aqui o quadro é diferente. Na esfera carnal, a cápsula física é precioso isolante das energias desequilibradas de nossa mente. Entretanto, no nosso plano de ação, no problema que observamos, essas forças transbordam ameaçadoras sobre a infortunada mulher, cujo corpo pode ser comparado a uma lâmpada de fraca receptividade, sobre a qual seria perigoso arremessar uma corrente superior à capacidade de resistência a que se enquadra. A inutilização seria completa. Ou seja, o sentimento de culpa é um plug que ligava as duas. Hilário, então, desapontado, perguntou: e o que nós podemos fazer? Precisamos atuar na elaboração dos pensamentos da infortunada irmã que tomou a iniciativa da perseguição. É imprescindível dar outro rumo à vontade dela, deslocando o seu centro mental e conferindo-lhes outros interesses e diferentes aspirações. E não podemos começar estimulando-a? O ministro sereno argumentou sem se alterar. Talvez, assim de momento, não pudéssemos ou não soubéssemos. A preparação é indispensável. E aí o meu companheiro admirado, né, diz: não custa uma conversa de censura. Sim, uma doutrinação pura e simples seria cabível, mas não podemos esquecer que a organização cerebral da vítima permanece excessivamente martelada. Nossa intervenção no campo espiritual de Odila deve ser envolvente e segura para evitar choques e contra-choques que repercutiriam desastrosamente sobre a outra, nem doçura prejudicial, nem energia contundente. O instrutor dirigiu piedoso olhar às duas mulheres e prosseguiu: a questão nessa casa é realmente melindrosa. É necessário buscar alguém que já tenha juntado na alma bastante amor
e bastante entendimento para conversar com o poder criador da renovação. Refletiu alguns instantes e acrescentou: contamos em nossas relações com a irmã Clara. Pediremos a ajuda dela. Odila se modificará com a sua conversa coroada de luz, inclinando-a ao serviço da própria conversão. Por agora, de nossa parte, somente nos é possível dispensar algum alívio e nada mais. Recomendou a Eulália que assistisse Evelina para o refazimento psíquico de que a menina necessitava e, em seguida, aplicou recursos magnéticos sobre Zulmira em passes calmantes. Como se fosse brandamente anestesiada, a enferma passou da irritação à serenidade e pareceu dormir aos olhos do esposo, que chegou de mansinho, acomodando os seus travesseiros. E assim ele termina o capítulo. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.